Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Destravando a Coluna. Eu sou Guilherme Costa, ortopedista e cirurgião de coluna, e neste canal eu vou receber as perguntas que vocês nos enviarem para destravar as suas dúvidas na coluna. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas para o WhatsApp DDD número 11 949388470 ou para o Instagram @drguilherme_costa, enviando as suas perguntas em áudio ou texto, gravando de locais silenciosos e falando o seu nome e o local de onde está falando. Sem mais demoras, vamos para a primeira pergunta de hoje. Oi, doutor, meu nome é Gisele e eu tenho uma dúvida. Eu estive no pronto-socorro com uma dor lombar muito forte e fui ao pronto-socorro, fui medicada e tive melhora. O médico falou que eu poderia estar com uma inflamação na coluna e que eu deveria procurar um médico para seguir o acompanhamento. Agora eu estou preocupado. O que seria essa inflamação? Pode ser uma hérnia de disco? Então, Gisele, de forma geral, dores na região da lombar elas podem ser motivadas por diversas situações, tá? Idas a pronto-socorro com crise de dor, elas podem acontecer por conta de dores na musculatura da região da lombar, elas podem acontecer por alterações das articulações, as famosas artroses da coluna, ou realmente por lesões do disco, onde nós temos diversas alterações do disco que contribuem para essa parte da dor. Dizer que você tem hérnia de disco, de fato, não tem como a gente saber isso apenas pela avaliação clínica. A gente fala que a avaliação clínica, ela faz com que a gente haja uma suspeita aumentada dessas situações, mas é fundamental a realização de um exame complementar. E muitas vezes eu sempre falo isso para o paciente. Nem sempre crises de dor ou com intensidades muito aumentadas querem dizer que você tem um problema mais grave ou que de fato é uma hérnia de disco, porque basicamente a gente tem um hábito muito comum de graduar tudo. Ou eu tenho hérnia de disco e automaticamente a minha vida já está acabada, vou viver sempre com dores, ou eu não tenho hérnia de disco e está tudo bem, aquilo foi só uma dor muscular. Mas de fato, muitas situações o paciente pode ter pequenas hérnias de disco, e essas hérnias de disco muitas vezes nem são percebidas, elas são hérnias assintomáticas, pois o tamanho dessas hérnias de disco muitas vezes é tão pequeno que ela não provoca nenhuma irritação nos nervos que estão passando próximo ao local. Então, de forma geral, se você teve uma crise de dor lombar, é fundamental a gente, de fato, iniciar um tratamento com o primeiro objetivo de melhorar as suas dores, e aí onde se enquadra a parte de medicações, reabilitação como fisioterapia, acupuntura, eventuais correção de postura com RPG. Uma vez melhorado esse quadro, você vai iniciar uma transição para exercícios de fortalecimento muscular com o objetivo de você evitar novos episódios. Se você de fato tem situações de dores recorrentes, ou seja, crises de dores a cada 2, 3 meses, ou eventualmente tem um episódio de dor mais prolongado que ultrapassa ali de 2 a 3 semanas de dor, aí sim nós vamos criar situações que nós chamamos de sinais de alarme, porque aí são situações que fogem às situações normais aí do dia a dia. Dores associadas a má postura, longos períodos sentados, movimentação repetitiva, todas essas situações elas podem provocar de fato dores de origem muscular, em sua grande maioria das vezes, que são dores que tendem a ter um pico e logo elas se estabilizam. Não há necessidade de maiores preocupações. Entretanto, se você tem uma dessas outras características que chamam a atenção, que realmente levam a sinais de alarme, é fundamental complementar a investigação passando com o especialista, e muitas vezes não é indo ao pronto-socorro que você vai ter essa investigação. O pronto-socorro ele serve muitas vezes para descartar situações de urgência e buscar um certo alívio para a dor, mas é fundamental que na persistência desse quadro você realmente busque complementar uma investigação para fazer o diagnóstico correto e dali para frente tratar de forma adequada para evitar a recorrência desses episódios de crise de dor como você citou. Tá certo, Gisele? Vamos para a próxima pergunta. Bom dia, Dr. Guilherme. Meu nome é Solange e falo de Cotia. Fiz uma cirurgia recente para hérnia de disco com parafuso na lombar e o médico me disse que eu posso andar normalmente e subir escadas. Tenho medo, a cirurgia é recente, faz 2 semanas que eu operei. Meu esposo e minhas filhas falam que eu deveria ficar de repouso a maior parte do tempo. E isso me deixa confusa. Posso mesmo subir escadas? Bom, pergunta aí de Solange da Cotia, Grande São Paulo. Solange, é o seguinte, o primeiro ponto que é fundamental de fato é você conversar com o seu cirurgião para que de fato tenha as orientações mais adequadas, tá? O mais importante de forma geral, não sei exatamente o que você fez e quantos níveis da coluna você acabou operando, mas eu vou dar um panorama geral para que a gente entenda um pouco sobre como é o processo de reabilitação pós-operatória em cirurgias de coluna, nesse caso mais específico, uma cirurgia de artrodese da coluna lombar. Normalmente as cirurgias de artrodese, elas visam a estabilização.
Então, basicamente, o paciente tem ali algum problema, seja de um escorregamento de vértebra, de um estreitamento de canal, uma estenose, ou mesmo uma hérnia de disco que já foi operada ou não teve um sucesso que acabou indo para essa indicação de tratamento. E o objetivo principal é estabilizar a parte da coluna. Esse é o princípio da cirurgia de artrodese. Ao você estabilizar a coluna, de forma geral, o paciente ele não apresenta nenhuma proibição de movimentações mais simples do dia a dia, como um deslocamento para andar dentro de casa, eventualmente fazer pequenas caminhadas fora do ambiente domiciliar e, inclusive, isso envolve subir e descer escadas. O que eu sempre falo para os pacientes nesse tipo de situação é que você tem que tomar um cuidado para que você evite acidentes. Então, subir escadas um degrau por vez, descer escadas um degrau por vez. Muitas vezes eu falo, descer é até mais perigoso, porque se você escorrega, você vai escada abaixo, isso realmente pode provocar ali algum machucado. Para andar na rua, mesma situação, um passo mais lento, onde você se sente de fato mais confortável. O ponto principal que a gente fala, evitar movimentações bruscas, porque a movimentação brusca, ela faz com que haja uma contração muscular excessiva, aumentando o quadro de dor. E aí sim você aumenta o risco de queda de fato e acaba tendo algum outro machucado. O que é sempre importante a gente dizer que a fixação do parafuso dentro do osso, de forma geral, ela é uma fixação bastante rígida. Então não é uma situação onde você fala que pequenos traumas do dia a dia vão fazer com que esses parafusos se soltem ou se quebrem. Geralmente o parafuso ele é feito de uma liga de titânio, então ele tem uma resistência extremamente aumentada. Não é esse tipo de situação que vai fazer com que haja algum problema em si com a cirurgia. Normalmente esforços excessivos ou situações indesejadas, elas acabam mais provocando dor do ponto de vista muscular do que de fato um problema em si na parte da cirurgia. Obviamente, quando eu falo esse tipo de situação, eu estou traduzindo ali uma cirurgia eventualmente para 1 ou 2 níveis lombar, eu não sei exatamente o que você fez, então é fundamental realmente você esclarecer com o seu médico se há alguma restrição ou alguma limitação para esse tipo de deslocamento, pois eventualmente dificuldades técnicas durante a cirurgia podem acabar acarretando ali em cuidados diferentes e cada médico tem de fato uma particularidade, algum esquema que você já esteja habituado nessa reabilitação, por isso que essa relação médico com o paciente na organização da reabilitação pós-operatória é fundamental. Tá certo? Espero ter ajudado aí nesse esclarecimento, Solange. Essas foram as dúvidas de hoje, tá? Se vocês gostaram, deixe o like, compartilhe. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para receber as notificações e ser avisado quando serão os próximos episódios. Até mais!